Fala pessoal, beleza? Eu sou Naldo Santos do canal NS Mundo Elétrico e hoje, o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó, o disjuntor. Tem outros vídeos interessantes no nosso canal sobre disjuntores, tá? Mas hoje nós vamos falar da parte interna, tá, do disjuntor. Então pessoal, vamos ao vídeo, fique ligadinho aí, compartilhe esse vídeo também, tá bom? Vamos lá. Vamos lá pessoal, como eu falei aí no início do vídeo, vamos falar sobre esse cara aqui, o disjuntor termomagnético, tá? É o disjuntorzinho DIN, tá? E vamos falar também desse disjuntor aqui, ó, que é o padrão NEMA, tá? Ele foi substituído por esse disjuntor aqui, que é o padrão DIN. Então, vou mostrar aqui os componentes, tá, pessoal? Nós vamos falar da parte interna do disjuntor. Primeiro, o que é um disjuntor? O disjuntor, ele é um dispositivo elétrico que protege a instalação, tá? Ele protege as instalações elétricas de curto-circuito e de sobrecarga, tá? Ele desliga, esse disjuntor aqui, ó, ele desliga automaticamente quando a corrente atinge ou ultrapassa o limite determinado. Nesse caso aqui, ó, um disjuntor de 63 amperes. Quando ele ultrapassa 63 amperes, ele corta, tá, a tensão que passa por ele. Esse daqui é um disjuntor tripolar padrão NEMA, 60 amperes. Ele atingiu essa corrente, ele desarma, tá bom, pessoal? Então esse é um disjuntor, pessoal, tanto esse aqui como o antigo, é um disjuntor termomagnético. O que é termomagnético? Térmico porque ele atua com calor. Conforme passa a corrente por ele, ele vai aquecer, que eu vou explicar para vocês como atua. Ele aquecendo, ele aciona um magnético, tá? Um sisteminha magnético que dispara. Ele vai disparar, tá bom? E vai cortar energia. Então, termomagnético, disjuntor térmico e magnético, tá bom, pessoal? Então, esse disjuntor aqui, ó, primeiro, tá? O disjuntor DIN, ele tem uma trava aqui, ó, tá? Que é uma molinha, que ele encaixa aqui no trilho. Então, vou encaixar aqui para vocês verem. Encaixou, tá? Ó, encaixou. O disjuntor NEMA, ele não tem o trilho. Os mais novos já tem, mas os antigos não tem trilho aqui, ó. Tá vendo? Então ele encaixa como, Naldo? Aqui, ó. Ó, esse suporte aqui, ó. Encaixou, tá? Encaixou, ó. Olha aqui, ó. Colocou aqui, ó. Ele encaixa no suporte, ó. Tá? Então esse daqui tá um pouquinho durinho. Se abre aqui, ó, que eu tô com o celular com uma mão só. Então ele vai encaixar aqui, ó, no sisteminha aqui, ó. Pronto, encaixou, ó. Tá? Então normalmente você abre um pouquinho mais, esse aqui tá mais livre, que é a nossa demonstração. O que interessa o nosso vídeo hoje? Do que a gente vai falar? Dessas partes internas do disjuntor. Pessoal, para ser bem sincero, tá? Você que atua como eletricista, você não vai usar isso. Isso daqui é para você saber como funciona, como atua um disjuntor, tá bom? Porque se um disjuntor der problema, você não vai abrir esse disjuntor para consertar. A partir do momento que esse disjuntor aqui, ó, desarma, você vai lá e rearma. A partir do momento que ele não rearma mais ou está entrando tensão de um lado e não sai do outro, rompeu uma malha, algum sistema dele, ele é descartado, tá? Então, para que serve esse vídeo? Para explicar para vocês como funciona. Para você ter uma noção de como funciona o disjuntor internamente, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? O disjuntor ele tem essa alavanca aqui, ó, tá? Que a gente chama de alavanca, tá? Ou interruptor, que é o acionamento dele. Nada mais é do que esse aqui, ó. Olha a alavanquinha dele aqui, tá? Então, esse aqui foi tirado da tampa dele, tá? O disjuntor ficou aberto. Então ele tem a alavanca, que está aqui, ó. Olha a alavanca dele aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá bom? Ele tem aqui, ó, o borne de ligação, tá? Que é o bornezinho, que é exatamente esse borne aqui, ó, onde entra o cabo, tá? Então o borne dele tá aqui, ó, o borne de entrada, tá? Ó, borne de entrada, borne de saída e vice-versa, porque esse disjuntor ele pode entrar tanto por aqui quanto por aqui. Já esse disjuntor aqui que a gente tinha falado, que é esse antigo, que é o NEMA, ele tem o lado da linha e o lado da carga, tá?
Então você não pode ligar ao contrário. Já esse aqui não. Esse aqui você pode ligar dos dois lados que não tem problema nenhum, tá bom? Então nós temos aqui, ó, botão de disparo, tá? Que é a alavanquinha aqui, ó, botão de disparo e alavanca, tá? É um botão de disparo e alavanca, tá? O borne de ligação que tá aqui, tá? Isso aqui é a presilhazinha de fixação, que é aquela que você fixa no trilho, tá? Aqui, ó, barramento bimetálico, ele tem uma barra aqui, ó, um barramento por dentro que eu já vou explicar para que serve, pessoal, tá? Aí ele tem aqui, ó, uma câmera de extinção, que é exatamente essa aqui, vermelhinha, ó, que é essa aqui que eu tenho aqui na minha mão, que eu vou explicar que isso aqui é muito interessante, eu vou explicar para que funciona essa câmera de extinção, tá? A bobina, tá? Bobina indutor, que é esse aqui, ó. Essa bobininha aqui, ó. Esse aqui é o mais importante desse disjuntor, tá? Aqui, ó, ele tem o borne de ligação, a bobina indutor, tá? A malha, tá? De ligação, ou cordoalha, tá? Que é esse aqui, ó, cordoalha de cobre puro, tá bom? É uma cordoalhazinha. E ele tem esse pistão aqui, ó. Tem um pistãozinho aqui, tá? Pistão bimetálico. É esse aqui, ó. É um pistãozinho aqui bimetálico. Olha o que acontece. Esse pistão, quando ele vem para frente, olha, disparou o disjuntor, tá? Então, vamos rearmar esse disjuntor. Devagarinho aqui, ele tá aberto, né? Com cuidado aqui, ó. Vamos ver se tá tudo encaixadinho para ele poder rearmar. Vamos lá. Ó, rearmou o disjuntor. Tá bem sensível porque ele tá aberto. Então ele tá rearmado aqui, pessoal. O que acontece? Vou explicar para vocês como funciona. Esse disjuntor, ele padrão europeu, que é o DIN, ele pode entrar tensão por aqui ou por aqui, tá? Então, aqui, ó, ele entrou a tensão. Ele tá exatamente dessa forma aqui, ó. Ele tá assim, tá? Então, entramos por aqui com a tensão no borne de ligação. A tensão vai percorrer aqui, ó, tá? Todo esse sisteminha aqui, ó. Aqui é uma câmera de extinção. Ela entrou aqui, ó. Ela não entrou em contato aqui, ó. Entrou em contato, sobe, passa pela malha. Passa pela bobina, tá? Passa por essa bobina, que é o indutor. Passa pelo pistãozinho, tá? E vem pro outro lado aqui, ó. O que acontece, pessoal? Quando você liga aqui a tensão e joga a carga, por exemplo, você ligou um chuveiro elétrico, tá? O chuveiro começa a trabalhar, ele trabalha, vai, com 30 amperes. Se der um problema lá, uma anomalia, e ele passa da amperagem, suponhamos que esse disjuntor seja 32 amperes. Ele vai a 35 amperes ou mais, isso daqui começa a aquecer, tá? Essa bobina aquece. Esse pistão estende, ele vai fazer isso aqui, ó. A hora que o pistão estender, olha só, o pistão tá aqui, ó. Olha o que acontece quando o pistão estende, ó. Ó. Ele corta. Cortou, ele abriu aqui, ó. Ele abriu o contato. Então vamos rearmar devagarinho esse contato, que o disjuntor tá aberto, ó. Ó, ó. Armei, vamos travar ele. Travou, ó. Travou devagarinho lá. Mas travou, maravilha. Ó, travadinho aqui, ó. Tá? Aconteceu uma sobrecarga ou passou da corrente nominal lá. Olha o que acontece, ó. Lá, ó. No manualzinho aqui, vamos disparar. Abriu. Vou tentar fechar de novo, devagarinho, que ele tá todo aberto, ó. Olha lá. Travou. Por que eu separei essa câmera de extinção aqui, ó? O que é isso aqui, Naldo? É essa câmera aqui, ó. Olha lá. Uma câmerazinha. Toda vez que abre esse cara aqui, ó, esses contatos aqui, com carga, seja por sobrecarga, seja aqui um curto-circuito, ou mesmo quando você liga o disjuntor, tá? Por isso que a gente liga o disjuntor sem carga. Porque toda vez que você liga o disjuntor, aqui, ó, você ligou, você acionou aqui. A hora que você aciona aqui, ó, vamos dar um clique de novo. Vou dar um clique outra vez aqui, ó. Vamos ver. Ó. Vamos lá. Agora, abriu. Toda vez que ele encosta, tá? Ou desencosta, vai sair uma faísca que a gente chama de arco elétrico. Vamos ligar lá de novo, ó. Olha lá. Pá, encostou com ele ligado. Esse arco elétrico, essa faísca,
não pode ir para essas partes plásticas do disjuntor, porque ele vai derreter o disjuntor. Essa câmera de extinção, que eu vou tirar aqui, ó, vamos tirar ela aqui para ver, ó. Essa câmera de extinção, exatamente aqui, ó, vou levantar ela. Pronto, levantei aqui, ó. Exatamente essa, só que essa daqui é do NEMA, a gente vai falar. Então, essa daqui é do DIN, é uma câmera de extinção. Olha aqui, ó, para que serve isso daqui, Naldo? Vamos colocar no local. Pronto. Essa câmera de extinção serve para extinguir esse arco. Toda vez que dá um curto-circuito que abre o disjuntor e você vai ligar com carga, ele sai um arco, sai uma faísca, o arco elétrico, e ele vem aqui para dentro e ele dissipa. Por isso que tem várias partes metálicas, vai dissipando, pá, 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 até zerar o arco, tá? Nos disjuntores bons, tá? Isso daqui, ó, é duro, ele é um material mais resistente. Os disjuntores mais inferiores, olha a diferença, pessoal. Olha a diferença aqui, ó. É como se fosse um papelãozinho, mas é um outro material, tá? Olha os disjuntores melhores, não afunda. E os disjuntores melhores ainda é um metal, tá vendo aqui, ó? O metal aqui, ó. Tá? É metal. Nos mais antigos, olha aqui, ó, a câmera como que era, tá? Então o que acontece, pessoal? Esse é o disjuntor DIN que a gente trabalha. Então ele tem todas essas partes que eu falei para você, o eletricista não vai abrir isso só é para um conhecimento, porque o dia que o disjuntor dá problema, o eletricista simplesmente vai tirar o disjuntor. Ele vai trocar, você não vai abrir, você não pode abrir porque esse daqui são rebites, ele é selado esse disjuntor, tá? Então esse é um padrão DIN. O padrão NEMA, que é o padrão antigo, que é esse aqui, ó. Ele trabalha com os mesmos mecanismos, só que você pode ver que é bem mais robusto. Olha como é robusto essa câmera aqui, ó. Tá, ó. A bobina indutor. Cadê a bobina indutor aqui? Ele não tem. A bobina indutor é um eletroímã que chama. Então o que acontece? Esse eletroímã, ele aquece o metal aqui, ó. Aqueceu o metal, ele faz a mesma coisa, ele empurra, só que ele empurra pelo aquecimento. Aqueceu, ele empurra. Aqui já tem uma bobina, tá? Com pistão. É um sistema mais inovado. Esse disjuntor aqui também, ó. Tá? É um disjuntor mais moderno, ele está antigo aqui, meio destruidinho de aquecimento, mas é um disjuntor de um sistema mais moderno, tá? Bem resistente. Os mais antigos, essa câmera aqui, ó, nós já abrimos disjuntores que a câmerazinha era de papelão, então ela estava toda meio que queimada por dentro. Sem falar que o dia que esse disjuntor molha, acabou, esquece, ele não serve mais para nada, tá, pessoal? Então, essa é a diferença de um padrão DIN para o padrão NEMA, isso internamente falando. Esse disjuntor é muito mais robusto. Então o que acontece? Quando você joga uma carga de 30 amperes nesse disjuntor, que desarma com 32, e 30 nesse, que desarmaria com 30, até chegar a 30 amperes, até aquecer todos esses metais, ele passa. Por isso que ele não desarma com 30, ele resiste, você coloca 35, ele não cai, 36, quando você põe 40, depois de 10 minutos que ele vai cair, é isso mesmo. Porque até aquecer tudo isso aqui, tá? Ele vai demorando, ele fica resistente, tá, pessoal? Ele fica resistente à queda, mas ele cai. Num curto-circuito, como a corrente é muito alta, ele cai. Numa sobrecarga, ele demora demais. Já esse, as partes são mais sensíveis, tá? Pode ver aqui, ó, a cordoalha de cobre puro, tá? Então ela conduz melhor. Olha aqui a bobina de cobre puro, tá? Então ela vai conduzir melhor. Olha o material do pistão, tá? Então tudo aqui é muito mais sensível. Então é 32 amperes, ele vai cair com essa amperagem. Tem disjuntores que não, tá? E outra coisa que é super importante, tem disjuntores que a gente pegou que essa malha aqui rompeu várias vezes. Pegou um disjuntor bipolar, tripolar, uma malha interna rompeu. Esse nem malha, a malha dele está ali atrás um pedaço, mas vocês podem ver aqui que é um pedaço de cobre. Esse daqui é uma malha também de primeira qualidade, tá? Então, pessoal, isso daqui é para um conhecimento de vocês. Na prática, você nunca vai abrir um disjuntor desse para consertar, não existe isso, tá? Mas você tem que ter esse conhecimento, é bem legal. Ah, Naldo, e o dia que eu tiver um disjuntor desse aqui, ó, por exemplo, eu tenho um disjuntor desse daqui e ele perdeu essa inscrição aqui, ó. Eu não sei se ele é, qual a amperagem que ele é. Perdeu isso daqui. É normal disso acontecer, tá? Então você vai na lateral dele aqui, ó, ele tem timbrado lá, ó, tá vendo? 63A. Tem uns disjuntores que tem um códigozinho de barra aqui, tá lá, C63,
que ele é um curva C, tá? Esses disjuntores, por exemplo, tem disjuntores que tem timbrado embaixo, ó. Esse aqui é um 40, então ele é um B, ó, aqui, ó. B40, tá? Ali, ó, tá vendo ali, ó? Aqui embaixo, ó, B20. Ele é um disjuntor de 20 ampere, aqui, ó. 20 ampere, olha. Tá? Então olha ele aqui, ó, lá embaixo. B20, tá? Então assim, esse é o que está dizendo do disjuntor. Alguns disjuntores padrão NEMA, tá, pessoal, desse mais antigo, ele fala também, ele tem uma inscriçãozinha aqui, ó, na lateral dele, que ele vai falar para você, tá? Esse daqui no caso, ó, 60 aqui, ó, o final ali, ó, 60. Tem uns que tem timbrado embaixo, tem outros que não tem nada, são disjuntores antigos mesmo, ele não tem nada, então você não vai saber nunca, tá? E o que eu falei para vocês, pessoal, da parte de linha e carga, tá aqui, ó. O disjuntor antigo, ele tem um lado de entrada, tá vendo aqui, ó, linha, carga, tá? Então ele trabalha como se fosse dessa forma aqui, a entrada e a saída. Se ele já é resistente, se já é um material resistente para cair normalmente, se você ligar o contrário, aí que ele vai ficar resistente mesmo. Ah, liguei o disjuntor e não cai, porque a rede vem por baixo aqui, eu peguei e liguei embaixo. Ele não vai cair, tá? Esse disjuntor vai aquecer, sobreaquecer, pode danificar o circuito e não cai. Então, disjuntor NEMA não se usa mais, é um tipo de disjuntor que muitas vezes você tem ele para reposição. Mas todo trabalho que você vai fazer hoje, pelo menos no Brasil, você vai usar disjuntor DIN, tá, pessoal? Mas para conhecimento, tem quadros aí que as pessoas repõem esse tipo de disjuntor. Então você tem que ter um conhecimento de que ele tem lado, é diferente do NEMA, do DIN, que a rede vem por baixo, vem por cima, entrei por baixo, saí com o barramento por cima. Não vai fazer isso com esse tipo de disjuntor, tá, pessoal? Ele não dá certo, ele vai funcionar normalmente, mas ele não vai cair como deveria, tá? Ele não tem o desarme preciso como deveria. Ele já não é preciso. E se você ligar ao contrário, acaba piorando toda a situação, tá bom, pessoal? Então, isso daqui, como eu digo para vocês, é para conhecimento do eletricista, tá? Tá aqui, ó, o disjuntor fechadinho, tá? E tá aqui, ó, ele aberto. A gente tira a tampa dele aqui, ó. Tá toda a parte interna dele. A alavanca, tá? Tá aqui a malha de ligação, tá? Ou a cordoalha de cobre puro, tá? Borne de ligação tá aqui. Bobina indutor, que é a bobina que aquece, é o principal desse disjuntor. Ela aquece, empurra a alavanca e o disjuntor desarma, tá? A câmara de extinção, sem essa câmara aqui, o que acontece, Naldo? Toda vez que você liga o disjuntor, que ele forma um arco ou um curto-circuito, um desarme, ele vai danificar essa parte aqui, ó. Isso aqui vai começar a escurecer, tá? O calor, e isso daqui vai começar a furar essa parte. Isso daqui é um plástico, um PVC. Então ele tem essa câmara de extinção aí, tá? Quanto maior o curto, maior o arco. Quanto maior o arco, tem que ser extinguido, tá? Então ele tem o barramento bimetálico, que é esse aqui, ó, que é uma barra bimetálica, tá? É a barra de ligação lá dentro, tá? Aí tem a presilhazinha, que é a de fixação, que é essa que fixa aqui embaixo, borne de ligação de entrada, borne de saída, tá bom, pessoal? Então, esse daqui é o disjuntor interno aberto, tá? Só para conhecimento. Eletricistas, isso daqui não se abre, você não vai abrir um disjuntor para consertar, tá? Nem desse padrão DIN, nem do padrão NEMA, você não abre isso daqui para consertar, tá? Isso daqui é uma curiosidade mesmo, termos técnicos para você ter um conhecimento do que é um disjuntor, tá bom? Na verdade, do que é um disjuntor não, de como ele funciona e quais são os seus componentes internos, tá bom, pessoal? Então, pessoal, fica com a gente, tá? O nosso canal é o NS Mundo Elétrico, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí, tá bom? E qualquer dúvida, tá? Deixa nos comentários, tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui não é, repito mais uma vez, não é para ensinar você a abrir disjuntor, consertar disjuntor, isso não existe. Isso daqui é para um conhecimento para você saber quais os componentes tem dentro do disjuntor DIN e dentro do disjuntor NEMA. Quais foram as inovações? Como eu falei para você, olha a sensibilidade desse disjuntor. Olha o tipo de componente que tem aqui dentro. Olha aqui, ó. Olha a bobina, tá? Olha o pistão. Olha a diferença. Olha esse monte de ferro que tem aqui dentro.
até isso daqui esquentar para desarmar essa alavanca. Olha aqui, ó. Olha o pedacinho de malha que tem ali, ó. O resto é tudo ferro aqui dentro, tá? Até isso daqui esquentar para o circuito desarmar, já aconteceu muita coisa. E às vezes a pessoa colocou fio desbitolado, então até desarmar isso daqui, o fio já esquentou, já derreteu, já pegou fogo. Então, pessoal, esse é o novo sistema, tá bom? E daqui para melhor, daqui sempre os disjuntores cada vez mais modernos. Por isso que as pessoas falam, ah, por que esse disjuntor custa R$10 no unipolar e o outro custa R$20? A parte interna dele conta muito. O cobre, tá, pessoal? O cobre é caro. Então tem fabricantes aí que ele não usa cobre. Ele vai usar ali outros tipos de materiais, né? Então o disjuntor acaba saindo um outro valor. Tá? Então fica aí essa nossa dica, pessoal. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal aí, deixa o joinha. Um abraço.